Boa tarde, galerinha do YouTube. Olha aí nós de novo aqui. Dessa vez vamos falar um pouco hoje aqui das nossas abelhas Jandaíra. O meu meliponáriozinho tá bem simples, gente. Eu tô fazendo a retirada dele daqui. Vou fazer a retirada dele, porque esse terreno aqui onde tá essas minhas abelhas aqui não é meu. Então eu vou ter que retirar elas daqui, né? E nós vai estar falando hoje, eu vou falar o videozinho para vocês de hoje, eu vou falar sobre a importância do acetato nas nossas caixas, né? Aqui, ó, eu tô com um aqui no bolso. Eu vou virar aqui a câmera. E aí, galera, beleza? Tudo bom aí com vocês? Eu tô aqui com esse gorrinho, gente. Geralmente as jandaíras, quando elas estão fortes, elas são um pouco agressivas, né? Apesar dela não ter ferrão. Aí, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente bota esse plástico aqui, ó. Isso aqui não é um acetato comprado, ele é desses acetatos de colchão, né? Esses plásticos que vem encapando o colchão. Aí eu tiro, ele é um pouco grosso, ele é bom todo pra gente tá usando ele aí como acetato. Eu vi, gente, aí esses dias, vou virar aí a câmera. Pronto. Eu vi um vídeo, gente, do cara falando sobre esse plástico aqui, onde ele dizia que não precisava disso aqui, né? Eu vou mostrar para vocês a importância de vocês botar esse plástico aqui na abelha de vocês. Essa abelha aqui, ó, ela tá sem o acetato. Eu vou mostrar para vocês a dificuldade para a gente tá fazendo um manejo de uma abelha dessa daí, sem esse acetato aqui, ó. Eu vou estar colocando aqui o celular, eu vou estar tirando ela aí, para a gente tá abrindo ela. Eu já tapei todas as outras jandaíras aqui, eu tapei, né? Vou pegar aqui essa faca. Olha aí, ó. O primeiro ponto que a gente vai observar quando a gente for mexer numa abelha que ela tá sem o acetato, gente, é a dificuldade pra gente abrir a caixa. Olha aí, ó. Essa caixa, ó. Isso é porque eu dei uma descolada nela ontem de noite, mas olha. Vamos lá. Olha aí. Na verdade essa caixa aqui ela tem, mas as próprias abelhas andaram roendo aqui, né? Ó. Olha aí. Tá vendo? Então o que que acontece? Olha aí. Só em a gente abrir a caixa já acontece isso aqui, ó. Se aqui tiver bicho de cria, vai arrebentar, estourar pote de mel, tudo, né? Vou colocar aqui, ela tá muito forte. Vamos tirar essa acetato velha aqui. Aí o cara disse que não precisa do acetato, porque ele vai atrapalhar a se você não colocar esse acetato, toda vida que a gente vai mexer na abelha, a gente vai correr o risco de estar destruindo a casa da abelha aí, ó. É uma destruição total, porque geralmente elas colocam aqui o gel próprio, né? Até os próprios potes de mel, aí vem elas colam aqui, ó, na tampa da caixa, não é isso? Aí quando a gente vai abrir, ó, quando a gente vai abrir acontece isso aí, ó. Se tiver pote de mel colado aqui nessa tampa aqui, vai estourar os potes de mel, tudo, e com você colocando plástico não, né? O acetato. Vou estar colocando isso aqui para não estar recortando o tamanho. Eu penso numa luta grande é colocar esse bicho aqui com o jeito que está fazendo.
da ilha tá muito boa. Tá aqui uma... Para nós tá travando o plástico. Então você aí que tem a pilha nesse ferrão, não vá nessa de você tirar o acetato das suas caixas não, porque isso aqui ajuda demais. Isso aqui ajuda bastante, galera. Aí, sem isso aqui a gente tem que estar... A gente tem dificuldade para estar fazendo aí nosso manejo, porque facilita muito. Olha aí. A abelha tá forte. Esse plástico, gente, a gente tem que estar botando um plástico grosso, né? Porque quando a gente bota um plástico fino, elas voeiram esse. Eu achava que ela estava sem o plástico, mas é porque quando a gente coloca um fino, elas conseguem roer o plástico, sendo fino. O bom é que você coloca um plástico mais grosso. Olha como é que tá essa jandaíra aí, ó. Boa de cria. Mel, nós não vamos mexer nesse mel, né? Mas ela também não tá boa para dividir, gente. Eu vou fazer uma divisão também. Já, vou estar mostrando para vocês. Essa daqui nós vamos deixar ela quietinha, nós não vamos mexer nela não. Vamos olhar se nós achamos uma aqui boa para divisão. É muito importante, gente, quando a gente for fazer aí uma divisão, a gente tapar as caixas para evitar o alvoroço de abelha, né? Que elas começam a entrar nas outras caixas e vira uma bagunça só no meliponário. Apesar de que eu tenho poucas caixas aqui, eu tô com poucas caixas. O cara que tem uma certa quantidade de abelha aí grande, dependendo da quantidade de abelha que o cara tem, o cara não consegue às vezes nem fazer o manejo. A questão do acetato, gente, ele ajuda bastante, porque quando a gente, que nem eu já expliquei para vocês, quando a gente abre a caixa, não destrói os discos de cria da abelha, nem os potes de mel, né? Que da maioria das vezes, quando a abelha está bem forte, ela acaba que
chegando com as crias e os potes de mel até na tampa, e ela cola na tampa. E quando você vai abrir a caixa para fazer coleta de mel ou para você fazer uma alimentação num período de escassez, aí destrói o ninho da abelha, destrói os potes de mel, destrói tudo. É mais trabalho para a abelha, tanto é trabalho para o meliponicultor fazer o manejo, como também é mais trabalho para as próprias abelhas, né? Que elas vão ter que reconstruir tudo de novo. E você colocando o acetato, facilita demais o seu trabalho. Quando você vai abrir aí a colônia, e também o acetato ele solta mais fácil da cera da abelha, né? Assim você prejudica menos aí a casa da abelha que você cria, seja jandaíra, seja ela mandaçaia ou qualquer tipo de abelha. É muito importante trabalhar sempre com o acetato. Ó, essa caixa aqui tá sem os pinos, olha a facilidade para abrir aqui, ó. Tá vendo? Tá com o acetato aí, ó. Se isso aqui não tem esse acetato, gente, eu abri uma caixa desse jeito, não abria. Eu não iria conseguir abrir a caixa desse jeito. Então, não vá nessa de não colocar o acetato nas suas caixas, não. Não sou um meliponicultor experiente, tenho pouca caixa como vocês vê, mas no meu entendimento a importância dele é fundamental aí no manuseio. Aqui tá a nossa caixinha, nós vamos fazer uma divisão. Vamos fazer uma divisão já. Vou até colocar ela aí para nós estar escolhendo aí de cria aí de outra jandaíra aí. E nós vamos capturar os besouros de outra aí também, né? Ó, vou mostrar a caixinha aqui para vocês, já está preparada também. Vou mostrar um detalhe também para vocês, ó. Geralmente eu não uso essa tabinha, gente, na minha jandaíra, nas minhas caixas. Mas como aqui se trata de uma divisão, eu coloco esse separador aqui. Por quê? Porque a divisão ela vai ser uma abelha mais fraca e mais frágil, né? Ela não vai precisar tanto desse espaço no momento. Então a gente vai trabalhar como se fosse tipo uma mini colônia. E quando esse enxame desenvolver, a gente faz a retirada dessa tabinha aqui para ter espaço do enxame trabalhar. Porque eu não gosto de trabalhar com essa travessa que tem uns caras que fazem uma caixa aqui e faz um buraco aqui no meio dessa tabinha. Eu não gosto, fica muito apertado, eu acho muito apertado, né, para elas passar. E assim fica melhor. Aqui eu já preparei tudo. Lá dentro ali, ó, não sei se vai dar para ver, mas eu vou virar a câmera e mostro para vocês. Olha aí, galera. Lá dentro ali, ó, se vocês olhar, observar, já tem uns pilazinhos. Esses pilazinhos aqui que a gente coloca, ó, para estar apoiando os discos de cria em cima, porque os discos de cria não podem ficar em contato com... Não pode ficar em contato com... direto assim no piso da caixa, né? Porque não vai ter espaço para as abelhas trabalhar por baixo fazendo a limpeza das crias. Elas fazendo a manutenção da caixa, né? A limpeza, tudo. E essa caixa já tinha uma jandaíra. Devido aqui à escassez de alimento aqui na gente e a correria do dia a dia da gente, eu findei perdendo aqui alguns enxames, né? Aqui algumas colônias de jandaíra. Mas a gente vai estar trabalhando aí para a gente estar recuperando aí essas caixas. Não tem problema você estar fazendo uma nova divisão numa caixa que já tinha uma abelha, porque desde que não seja uma caixa que foi contaminada com algum tipo de veneno, né? Quando é uma abelha que você perde por questão de alimentação, essas coisas, tranquilo você fazer uma divisão novamente naquela caixa, que elas vão estar aceitando de boa, porque já tem toda a matéria aqui para elas, ó. Elas não vão ter mais o trabalho de fazer a calafetagem da caixa, essas coisas. A caixa já vai estar prontinha aí para elas trabalhar. Então bora lá, vamos procurar aqui. Eu vou estar tirando os discos de cria dessa abelha aqui, dessa caixa grande. Ela tá forte. Eu vou dar um pausa aqui e vou fazendo aí o vídeo para vocês aí. Aí galera, que jandaíra aí, ó. Eu tô tirando aqui, ó. A importância de você pegar os discos bem madurinhos assim, gente, ó. Quanto mais maduro tiver, melhor para você estar fazendo a divisão, que essas abelhas, quando nascem mais rápido, já vinga uma princesa mais ligeira.
Tá colocando lá na caixa. Olha aí, galera. Terminei de fazer a divisão. Já coloquei aqui os discos de cria. Não deu pra mim gravar por completo, gente, porque é uma coisa. Elas dão um brabo mesmo, viu? A matriz tá ali, ó. Essa caixa de jandaíra, gente, ela é um pouco grandona, se vocês observar, ó, que ela não foi feita para jandaíra. Aí quando eu consegui essa jandaíra aqui, eu fui buscar essa jandaíra na mata. Aí eu tive que estar colocando ela nessa caixa porque eu não tinha uma menor. Mas essa não é uma caixa padrão para jandaíra, não. O padrão é essas pequenininhas aqui, menorzinha. Aí já estão entrando aí, ó. Tá muita abelha mesmo. Tá, as abelhas aqui estavam... Elas estão fortes, estão meio braba. Olha aí, galera. O que eu tô dizendo pra vocês? E é porque já entrou muita abelha na caixa já, tá vendo? Elas ficam enxuvindo aqui a gente assim, ó. Eu vou tirar aqui o capuz pra vocês verem, ó. Aí elas pegam no beijo aqui no lábio da pessoa assim, nesses cantinhos mole aqui nas pálpebras dos olhos aqui. Meu amigo, não tem quem aguente não. E é porque elas já entraram quase todas nas caixas, né? Já entraram, já capturei os besouros dessa daqui. No caso, galera, aqui eu fiz uma divisão de 1 para 1. Como a jandaíra tanto tava forte de besouro quanto de cria. Ela tinha cria daquele disco de cria que eu mostrei para vocês ali. Ela tava com uns 4 discos de cria ou 5 maior do que aquele ainda, do que eu tirei. O que eu tirei tava abaixo dos que estavam em cima. Geralmente a jandaíra ela segue esse ciclo, né? Ela começa a postura de baixo para cima. Aí muitas das vezes ela vai terminar com os discos de cria verde em cima. E às vezes ela começa de cima para baixo. Ou sempre ela vai começar de baixo, né? Quer dizer, no caso, ela vai chegar em cima. Quando ela chegar em cima, aí as cria boa para divisão vai estar embaixo. O que às vezes prejudica da gente estar fazendo uma divisão, porque a gente tem que esperar muitas das vezes que os discos de cria de cima esteja bom. A não ser que você faça a retirada de todos os discos e pega os discos de baixo, que a gente tem que pegar sempre aqueles discos que estão já mais no ponto de nascer, mais perto de nascer, que é para não demorar da princesa nascer todo tempo, né? Porque dependendo dos discos que você colocar, às vezes pode demorar muito tempo e as operárias que você capturou, elas vão morrer. E as operárias novas vão demorar a nascer, o que muitas das vezes vai ocasionar aí um enxame zanganeiro, uma colôniazinha zanganeira, onde as operárias vão começar a fazer cria e não vão estar aceitando a princesa. Por isso que você tem que procurar botar os discos, quanto mais abelha nascente, melhor, mais rápido vinga aí a sua divisão, né? Eu coloquei nessa daqui, já capturei uma quantidade de besouro boa. Depois nós vamos estar abrindo ela, vou fazer um videozinho abrindo ela para mostrar para vocês a quantidade de besouro. Essa daqui é uma divisão que eu fiz recente. Depois eu vou estar fazendo um vídeo mostrando para vocês também. E é isso aí. Espero aí que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal. Edmilson Mendes. A gente trabalha com apicultura.
e também trabalha com a meliponicultura. Valeu, galera!